Este programa é patrocinado por Sigmund. Tem uma amiga com falta de autoestima e que frequentemente se magoa? Ou já ouviu falar de pessoas que mudam bruscamente de humor sem razão aparente? Partilhe connosco a sua experiência e as suas perguntas para o e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. Estima-se que 2% da população tenha transtorno de personalidade borderline, mas os números podem ser mais elevados tendo em conta a existência de casos não diagnosticados. Sabe do que falamos? Para esclarecer todas as nossas dúvidas, temos connosco João Matos, psicólogo clínico e psicoterapeuta. Olá, Dr. João. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, antes de mais. Comecemos então por saber o que é o transtorno borderline. Sim. A perturbação borderline é uma perturbação relativamente recente, em comparação com algumas patologias que já existiam. É uma patologia em que as pessoas que sofrem do borderline se caracterizam por terem mutações de humor muito frequentes, com muitas oscilações, serem muito impulsivas e terem uma componente de agressividade bastante elevada. Nós costumamos chamar a borderline a patologia do vazio, porque o borderline tem um vazio interior que não consegue ser vivido. Portanto, ele vai fazer, como o nome indica, vai ao limite. Portanto, o borderline é o limite e ele vai ao limite e passa do limite. Portanto, vai ao limite nas relações com o outro, portanto, vai invadir o outro, ou então vai ao limite nos excessos através de substâncias aditivas ou outros excessos que vai cometer. Porquê? Porque, dado este vazio interno, ele vai tentar sentir, vai tentar viver externamente. Portanto, vai fazer uma compensação, mas como acaba por estar sempre com este vazio, vai ser compulsivo. Portanto, é uma coisa que nunca mais cessa, não é? E é um transtorno de difícil diagnóstico, pode ser confundido com outras patologias, como é que é? Sim. Há autores, nomeadamente, que juntam o borderline e o bipolar um pouco como um fosse subgrupo do outro, não é? Portanto, há pequenas nuances e, portanto, há autores que juntam. Por outro lado, muitas vezes o borderline vem mascarado. Portanto, quando um borderline vem à terapia, nunca é, ou raramente é, pela patologia borderline. Vem por estar com uma depressão, vem estar com uma obsessiva-compulsiva, vem por estar com um distúrbio alimentar e, portanto, depois desmontado é que nós percebemos que é borderline e acabamos por perceber com alguma rapidez por causa daquelas características que eu disse há pouco, o facto de serem algo agressivos, de agirem pelo ato, portanto, privilegiam o ato em vez do diálogo e, portanto, depois acabamos por fazer um diagnóstico relativamente rápido à patologia que está por trás das que são apresentadas. E quando surgem os diagnósticos, aliás, não o diagnóstico, mas antes do diagnóstico, os primeiros sinais, surgem numa idade mais jovem, jovem adulto, como Sim. é que é? Os sintomas manifestos aparecem mais ou menos na entrada da vida adulta, seja ela qual for, não é? Seja por ter um filho, seja por começarem a trabalhar, seja por qualquer responsabilidade que crie tensão em que a sintomatologia vem ao de cima. Vai disputar, no fundo, Exatamente, a situação. Exatamente. Contudo, em criança e na adolescência, por exemplo, a hiperatividade, a irritabilidade diagnosticada às vezes em crianças pode ser já a sintomatologia do borderline, embora não seja muitas vezes associado, seja só considerado algo por si só. E qual é que é normalmente o tratamento mais comum nestas situações? O tratamento mais comum hoje em dia são os psicofármacos e a seguir vem a psicologia clínica e a psicoterapia. Contudo, isto para dizer que os psicofármacos devem ser usados sim em situações de gravidade, não é? Em situações extremas, e a psicoterapia
psicanalítica e a psicologia clínica também da inspiração psicanalítica é que podem fazer isto que não existe no borderline, que é o quê? Que é poderem ser preenchidos com conteúdos. Ou seja, o borderline, como disse há pouco, tem este vazio, não é? Que vive uma ambivalência de tanto querer ser preenchido como não querer ser preenchido, por causa do receio do receber, não é? O que é que eu vou receber em termos de conteúdos? E, portanto, por isso é que usa as coisas que estão em seu redor, não é? Ou invade, ou faz estes atos mais invasivos das pessoas, ou faz estes excessos. E, portanto, na terapia nós tentamos recriar esta relação de confiança. Portanto, tentar que o borderline confie para poder receber e ser preenchido com conteúdos que não tem. Vamos então à primeira pergunta? Sim, com certeza. A primeira pergunta é da Beatriz Alves, de 20 anos, de Lisboa. Conheci uma pessoa há um mês. Falamos todos os dias e frequentemente ela aparece de surpresa na minha universidade ou quando estou com as minhas amigas. Se no início tinha alguma piada, agora parece-me sufocante. Mesmo porque sempre que ela chega, os meus amigos afastam-se. Inclusive, já me disseram que me devia afastar. Como devo abordar o assunto com ela? Eu acho que, lá está, este é um bom caso, à partida será borderline, não é? Porque está a ir para além da fronteira, não há aqui uma fronteira da universidade e está a fazer uma invasão, portanto, é tentar pôr o limite, não é? Tentar, há esta característica do borderline, tentar furar o limite e tentar ao máximo pôr o limite. E é possível que esta pessoa, por exemplo, não tenha consciência que tem esta questão, que tem este problema de, no fundo aqui, de falta de limites, não é? Sim, porque este vazio é insuportável, portanto, à partida, o borderline não tem mesmo consciência de ter este problema e vai tentar contorná-lo das formas que já disse há pouco, portanto, à partida não tem essa consciência e a recusa ter essa consciência. Portanto, só em situações egodistónicas, que é o que nós chamamos quando o meio não está favorável, quando o meio não está a proporcionar que esta vivência borderline possa ser coadunante com o meio, é que depois há essa consciência. E nestes casos em que a pessoa não sabe muito bem o que é que há de fazer, porque muitas vezes o que dizemos, achamos que estamos a dizer o que é correto e estamos a disputar exatamente o oposto em termos de ação na outra pessoa. Imaginando que esta possa ser uma pessoa com borderline, qual é que seria, neste caso, da nossa ouvinte, da nossa espectadora, a Beatriz, a melhor forma de abordar o assunto? Explicar-lhe o que é que está ela própria a sentir em relação a essa invasão? É cedo sugerir que procure ajuda? É importante que diga o que sente, não é? E sobretudo isso. E tentar criar limites. Se calhar convidar os amigos a não a deixarem para não estar sozinha, não é? Porque uma coisa que acontece no borderline é que o borderline acaba por não ter... sente-se impune, não é? Então precisamos de tentar criar um contexto super egóico. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que se ele se sente via verde, digamos assim, para fazer aquilo que quer, tentamos que, com os amigos, com ela própria a dizer-lhe, tentar marcar os limites. Claro que eles não vão ser bem recebidos, por causa que acaba por ser contra aquilo que uma pessoa com uma angústia do vazio muito grande quer, mas, pronto, para o bem dela, tentar criar essa espécie de polícia que ele não tem, não é? Para haver regras na relação dos dois. Sim, mesmo porque, na realidade, para a pessoa que tem borderline, provavelmente o que está a haver é ali uma situação de conflito, não é? Sim. Não me estão a deixar ir aonde eu quero ir. Exatamente, sim. Podem ser bastante agressivos e ameaçam. Portanto, pôr limites a uma pessoa com borderline é algo ofensivo para o próprio. E no caso vamos imaginar que, por exemplo, neste caso, a espectadora seguia os conselhos dos amigos e afastava-se daquela pessoa.
Como é que essa pessoa pode reagir perante rejeições sucessivas? E um corte, neste caso? É possível, se for um borderline com um possível diagnóstico de elevada patologia borderline, aí é possível que ele se torne agressivo e que faça ameaças, portanto, e que possa reagir em ato, porque o borderline reage em ato. Portanto, há que manter uma assertividade e atuar logo. Portanto, não deixar a relação prolongar-se assim na perca de espaço, é perceber, para o bem da relação e para o bem da integridade física e psicológica da pessoa, tentar logo desde cedo, tentar pôr essa fronteira que eles não têm. Não é? E existe, agora estava a falar por causa do nível, digamos assim, mais elevado ou menos elevado, existem diferentes níveis no borderline? Sim, em todas as patologias. Portanto, em todas as patologias nós temos, aliás, e podemos entrar aqui por um campo um bocado diferente, não é? Porque nós todos temos um bocadinho de patologia, não é? Nós todos somos constituídos por um bocadinho de cada coisa, porque somos humanos. A questão aqui tem a ver com a polaridade. Quando há um polo psicótico, um polo neurótico, um polo borderline que está mais acentuado, causa um desequilíbrio e está em preponderância. E, portanto, às vezes há borderlines e psicóticos by the book, não é? Aqueles, quando são doenças com uma gravidade grande, mas muitas vezes há borderlines com características mais afincadas e outros com características menos afincadas. Ou seja, uma pessoa pode até eventualmente ter borderline, mas se for, digamos assim, numa dose menos elevada, pode nem sequer saber que o tem, porque não se manifesta também frequentemente. Exatamente, só em algumas situações, sim. Vamos então à segunda questão, desta vez de Duarte Moreira, de 27 anos, de Ovar. Estou numa relação há 6 meses, gosto muito da minha namorada, mas às vezes não entendo muito bem a nossa relação. Ela tanto está a ligar-me a toda a hora, como a seguir passam 2 ou 3 dias que não consigo sequer vê-la. Esta instabilidade deixa-me um pouco inseguro, sem perceber se há alguma coisa por trás deste comportamento ou não. Será que ela é bipolar? É difícil fazer um diagnóstico baseado nessa vinheta. Pode ser bipolar, não é? Pode ser depressiva, pode ser narcísica, portanto, pode ser algumas outras coisas. Mas pode ser bipolar, sim. Como é que se consegue, fazendo, ou seja, distinguir algumas patologias, nomeadamente, por exemplo, a bipolaridade da personalidade borderline? Sim. Quais são aquelas características que um psicólogo olha e percebe? Sim. É isto ou é aquilo? Sim. Pronto, a diferença é que, a principal diferença é que no borderline a oscilação do humor está a acontecer, okay. Não é? E na bipolaridade há ciclotimias espaçadas, portanto podemos estar a falar de ciclos de uma semana de mania, uma semana de melancolia, não é? ou um mês, portanto um mês de melancolia, um mês ou 15 dias de mania, portanto essa é a principal distinção. Depois também há outras distinções, como por norma o borderline tem sempre a sua autoestima um pouco baixa e o bipolar nas fases de mania é o que chamamos de ego insuflado, portanto está maníaco, não é? Depois o borderline vai procurar muito a sua compensação deste vazio no outro, enquanto que no caso da bipolaridade a compensação é em outro tipo de atos relacionais. Portanto, ou compra muitas coisas, ou passa noites a ver televisão, portanto não dorme durante várias noites, ou a Virginia Woolf, que escrevia livros quando estava na fase de mania, sem parar, e depois ficava em melancolia. Portanto, estas são as principais diferenças. Pronto, e o borderline realmente é mais agressivo e mais impulsivo no ato, ao contrário do bipolar. E de que forma é que a psicoterapia pode ajudar, no fundo, estas pessoas? É possível controlar estes impulsos que em algumas situações sentem?
No caso da bipolaridade. Quer na bipolaridade, quer no transtorno? Sim, é possível porque vamos tentar ir. Há uma coisa que falta, não é? Que tem a ver com algo que não foi tido na infância, que tem a ver com conteúdos afetivos que não estiveram lá. Por exemplo, falo no caso do borderline, que é aquilo que se sabe mais, e através da terapia com recuos e avanços, portanto é uma terapia que demora algum tempo porque o próprio borderline tem defesas em relação à terapia, dado as dificuldades de confiar em qualquer pessoa, nomeadamente um terapeuta. Então vamos tentar, e ele quer, por um lado, que acabe por ser munido de conteúdos genuínos, de forma a que depois não tenha que ir a compensações externas. E neste caso, quando acontecem estas situações, é mais fácil falar-se com os amigos, com os familiares, estarem também presentes quando são estas terapias, para também saberem como é que poderão continuar esta terapêutica, digamos assim, em casa? Sim, sem dúvida. Pegando nestes dois, aliás, isto aplica-se a todas as patologias, não é? É muito mais fácil os familiares ou os amigos terem noção daquilo que está a acontecer para poderem lidar e terem alguma paciência com estas pessoas, mas nomeadamente estas duas, em particular, estas duas patologias que estamos aqui a falar, a bipolaridade e a borderline, são muito esgotantes e muito cansativas para as pessoas. Por exemplo, imagino, tenho um paciente que tem um pai bipolar, não é? E que o pai passa às noites a fazer barulho, e a desarrumar a casa e a tirar coisas para o chão, e portanto, se as pessoas não souberem o que é que está a acontecer, ficam assustadas. Exato. Portanto, saberem que aquilo está a acontecer porque faz parte da doença, e aí, portanto, sabem, ou naqueles momentos têm que ajudar o pai, por exemplo, a ir para o hospital, ou então esperar que aquilo passe, mas é bom terem a noção para ficar mais tranquilos agir, e para agir também de forma diferente. Neste caso, o Duarte estava preocupado que poderá ser uma situação, o que é que poderá estar por trás deste comportamento? Quais são as causas, normalmente, no caso do borderline? As causas do borderline, todos os borderline têm, isso temos reparado, uma mãe a que nós chamamos que faz a relação analítica com o filho, que é o quê? Que é uma relação funcional. Portanto, como eu estava a dizer no princípio, tem a ver muito com as mudanças que existem na sociedade e, portanto, os pais acabam muitas vezes por não terem tempo de qualidade com os filhos e acabam por fazer relações muito funcionais, ou uma mãe depressiva. Então, acaba a criança por pedir afeto à mãe e a mãe não lhe conseguir dar a afetividade. Dá-lhe outras coisas, dá-lhe comida na mesa, dá-lhe boleia, dá-lhe outras coisas, mas não há uma relação de afetividade. E isso temos notado muito, que há sempre essa característica comum, principalmente com as mães dos borderline. E predisposição genética também pode acontecer, passar de pais para filhos? Essa é uma questão interessante, porque à partida pode haver uma predisposição genética, como há em tudo, não é? Mas a epigenética veio-nos trazer uma coisa interessante, que é o facto de que nem tudo é genético, não é? Que era fácil explicar. Exato. Se tudo fosse genético, mas nem tudo é genético, e para além de nem tudo ser genético, o próprio meio pode alterar a genética que nós já temos. Portanto, a epigenética veio provar isso, e de facto nós percebemos que há, por exemplo, no caso da borderline, há sempre esta característica desta mãe depressiva, desta mãe que faz uma relação analítica com o filho, e o filho não vai então ter estes conteúdos necessários, que Exato, é uma almofada afetiva dentro de si, e portanto pode haver uma predisposição genética, como para todas as patologias, mas há um fator externo do meio que tem muito mais preponderância. Acaba por ter mais influência, digamos assim, e despoltar depois estes comportamentos. Sim, exatamente.
Por e-mail chegou-nos a pergunta do Hugo Cunha, de 32 anos, de Faro. Tenho uma amiga com transtorno de personalidade borderline. Apesar de ser uma pessoa inteligente, não se valoriza e acaba por se sabotar muitas das vezes. Neste momento está novamente no desemprego. Quando lhe perguntei o que tinha acontecido, respondeu-me que não era trabalho para ela. Como conheço alguns dos colegas, quis saber a versão deles. Disseram que estava tudo a correr bem, até que um dia ela não voltou mais ao trabalho. Será que o transtorno vai sempre controlar a vida dela? Quer dizer, se fizer terapia, pode mudar um bocadinho. Pode mudar, sim, não é? Sim. Neste caso, ou seja, uma vez que a pessoa esteja diagnosticada, demora quanto tempo até a pessoa encontrar esse equilíbrio? Pois, depende muito Do tratamento? do grau de Ok. borderline e da abordagem, do investimento que a pessoa fizer no tratamento. Mas esse caso é mais uma vez um bocado o reflexo daquilo que falávamos há pouco, porque há uma impulsividade, portanto é normal que esta pessoa faça rupturas rápidas, quer nas relações de amizade, quer nas relações laborais. De trabalho, como exatamente. é o caso, não é? E depois também as relações às vezes com as filhas são complicadas, porque se já é difícil confiar-se num amigo, às vezes o facto de haver alguma ordem ou alguma... Mesmo situações, por acaso estava-me a lembrar de uma situação engraçada que é o facto de um chefe delegar uma função mais interessante porque a pessoa tem mérito, e a pessoa que é borderline diz, então, mas quer que eu faça isto sem me pagar mais, eu vou, mas é despedir. Portanto, às vezes as coisas são mal interpretadas porque são sentidas como ataques, não é? Então as relações acabam por ser complicadas porque o que é recebido, há sempre uma desconfiança por o que é recebido. Então a terapia, em termos de terapia, acho que é uma coisa que, pronto, demora o seu tempo, mas trabalha-se muito a relação de confiança. Exato. Com estas pessoas. Por WhatsApp chega-nos uma pergunta de Clara Antunes, de 58 anos, de Barcelos. O meu filho de 26 anos sempre gostou de atividades radicais. Quando lhe peço para ter cuidado, diz-me que sem adrenalina não consegue viver. Por esta altura pensei que já tivesse acalmado, mas parece-me que cada vez está pior. Há pouco uma vizinha disse-me que ele andava nas corridas ilegais. Sinto que cada vez está mais parecido com o pai que faleceu jovem num acidente. O que posso fazer para que ele não tenha o mesmo destino? Pois. Não é fácil, porque muitas vezes acontece isso da pessoa não ouvir, não é? Talvez recorrer à rede de amigos, várias pessoas tentarem chamar-lhe, apelar à consciência de que pode ser perigoso e, em última instância, apelar às autoridades, não é? Que está a fazer corridas ilegais, mesmo. Porque, na realidade, não é fácil, quando estamos a falar deste género de transtornos de personalidade, convencer a pessoa que tu tens um problema, precisas de ajuda. Sim, não claro, é? Claro. E se a pessoa não tiver essa iniciativa, também o tratamento não vai funcionar da mesma maneira. Sim, exatamente. Lá está, isso pode ser sentido como um ataque, não é? Exato. Tu precisas de ajuda, estás-me a atacar, não é? Estás a dizer que eu não sou normal, que eu sou diferente, que... Sim, exatamente, não é? exatamente. Portanto, passa muito por o meio se tornar distónico, egodistónico, ou seja, existem várias maneiras do meio coadunar o poder, uma patologia borderline estar a funcionar bem, como, por exemplo, um CEO de uma empresa que destrata alguém. É uma pessoa sentida com garra, não é? Mas Exato. Pode ser um borderline, não é? E, portanto, enquanto isto estiver a acontecer, ou então numa relação, um homem mais severo e a mulher aceitar as coisas, portanto, se este meio estiver coadunante, o borderline não se vai sentir mal. Portanto, só quando o meio estiver egodistónico é que ele tem consciência de que deprime ou tem outras manifestações que o levam depois a procurar ajuda. Mas tem essa noção de, vamos imaginar numa situação em que a mãe possa falar com ele, os amigos dizerem o mesmo, ele vai ter essa consciência de que ele é o elo comum e que o problema está nele, pois. Ou vai achar que é a teoria da conspiração e que estão todos contra ele? Sim, pode ser, porque
Há um certo delírio, não é? Aliás, em termos psicanalíticos também chamamos ao borderline pré-psicose, não é? Portanto, há um bocadinho de delírio e pode acontecer isso, depende do grau de borderline, Exato. mas pode acontecer isso e às vezes é muito difícil fazer alguma coisa para ajudar, infelizmente. Existe a possibilidade, por exemplo, de a pessoa ter que ser internada psicologicamente? Sim, existe. É o último reduto, existe, Exato. caso a pessoa ponha em risco a sua vida. Portanto, que são doenças do ato, é a doença do ato, não é? Portanto, pôr-se em perigo, toxicodependência, isto estamos a falar dos casos limite, Exatamente, não é? mais graves, das patologias limite, não é? E, portanto, quando estão no limite, aí sim, aí tem que se internar para poder fazer uma pausa e tentar depois fazer-se alguma coisa com mais calma, sim. Última pergunta, do Fábio Araújo, de 44 anos, de Gouveia. A minha irmã mais nova foi diagnosticada com depressão há quase 10 anos. Houve uma altura em que íamos frequentemente ao hospital com ela porque se mutilava, bebia álcool em excesso e chegou a tentar o suicídio. Será possível que ela ter um transtorno de personalidade que não foi identificado? Sim, é possível. Por essas descrições é bem possível que isso tenha acontecido, porque tanto o suicídio como as mutilações são características. Aliás, é interessante a questão das mutilações, porque a mutilação tem a ver com aquilo que estávamos a falar há pouco, não é? A pessoa vai sentir por fora, não é? Mas quer chegar adentro. A pessoa quer fazer ressonância dentro do corpo, que está vazio. Portanto, e vai cortar-se para tentar entrar dentro da pele. Portanto, vai furar o limite para entrar da lá, pele. para sentir lá dentro, a dor, não é? porque não se sente nada. Então vai-se tentar ter excessos cá fora para sentir por dentro, para fazer alguma ressonância por dentro. E nestas situações, quanto mais tarde for feito o diagnóstico, consequências é que poderá haver? Portanto, quanto mais cedo se fizer o diagnóstico, tanto melhor. Não é? Tanto melhor, sim. Quanto mais tarde, provavelmente, Sim. poderá ser mais difícil, Pode ser mais difícil o retorno a uma vida dita normal. Sim, pode ser mais difícil, mas mais vale tarde do que nunca, não é? Por fim, porque também existem estes casos, apesar de muitas vezes nem sabermos, lidamos com eles no dia-a-dia e não sabemos, o que é que uma pessoa deve fazer para ultrapassar estas situações? Ou seja, deve, enquanto pessoa que assiste e que está externa, deve procurar ajuda também para saber como intervir e como ajudar o outro? Sim, sim. Isso é um bom ponto, porque, de facto, as pessoas, principalmente neste tipo de perturbação, vêem-se muitas vezes sem saber o que há de fazer, então acabam por ser muito reativas e a sistémica familiar é muito atingida, portanto, idealmente até poderiam fazer terapia também para poderem saber, para já, porque devem estar esgotadas, não é? De lidar com esta... No fundo, todos estes comportamentos depois têm consequência na sua própria vida. Sem dúvida, não é? porque são coisas muito invasivas, não é? Então, há várias razões para poderem fazerem a sua terapia de forma a ajudarem a outra pessoa, mas também a tentarem recuperarem a sua identidade, que foi muito posta em causa, e tentarem que este nível de cansaço seja um pouco atenuado e terem técnicas para poderem lidar com, pronto, lá em casa com a pessoa que tem este problema. Muito obrigada, Sr. João, pela sua ajuda. Obrigado também pelo convite. Se identifica com algum dos casos de que falamos no programa de hoje, não tenha medo de pedir ajuda. Esse pode ser o primeiro passo para viver a sua vida em pleno. Quanto ao próximo programa, teremos um novo tema e um especialista para responder às suas perguntas. Por isso, partilhe connosco a sua história para o e-mail agenda@saudemais.tv ou envie mensagem para o WhatsApp através do número 938 560 646. Se preferir, poderá ainda entrar em contato connosco através das nossas redes sociais. Este programa foi patrocinado por Sigmund.